Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Milhares de pessoas sofrem dia a dia com a violência sofrida dentro de casa. Mas afinal, qual é o passo a passo para sair dessa situação? Quais políticas públicas resguardam as vítimas de violência doméstica? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. O Number One Pará de Minas está há mais de 30 anos transformando vidas com ensino de idiomas. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9 anos de idade. Aulas individuais ou em grupo, presenciais ou online ao vivo. Aqui tem também agência de intercâmbio completa, com programas para todos os sonhos. Number One Pará de Minas, Rua do Rosário, 40, Centro. Mais de 3 décadas conectando você ao mundo. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143.
Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37 3237 6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania. De 11 a 14 de setembro, Pará de Minas vai viver momentos inesquecíveis na Expo Agro 2025. Quinta, 11 de setembro, Zezé de Camargo Rústico. Sexta, 12 de setembro, Dilcinho e Gustavo Lima. Sábado, 13 de setembro, Danilo e Davi e Victor e Léo. Domingo, 14 de setembro, Ícaro e Gilmar. Garanta já o seu ingresso e viva essa experiência única. No programa de hoje nós vamos falar sobre o ciclo da violência doméstica. Milhares de pessoas sofrem isso no dia a dia dentro da própria casa ou até mesmo na forma de lidar com o parceiro, com os pais, com o irmão dentro de casa. Enfim, é uma situação que acontece rotineiramente. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Violência Doméstica, aliás, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que abordou essa questão, somente o uso do 180 neste ano foram mais de 86 mil denúncias até julho, dados mais recentes que foram divulgados recentemente. E olha só de questão de estupro, foram mais de 84 mil estupros registrados só no ano passado, algo extremamente alarmante. Bom, então para falar sobre esse assunto e também qual é o passo a passo para sair do ciclo da violência doméstica, eu recebo aqui hoje no Observações a advogada especialista em direito familiar, Patrícia Souza. Bom, Patrícia, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como você avalia esses dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde mostram aí que, por incrível que pareça, os dados estão subindo, porém a gente também faz um contraponto, que se estão subindo é porque as pessoas também estão entendendo a importância de denunciar e apontar o dedo para casos, né, de violência doméstica e, claro, os feminicídios que acontecem todos os dias. Henrique, te agradeço pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante que é a violência doméstica e melhor do que isso, né, falar sobre a proteção dessas mulheres. De fato, os números crescem a cada dia. E se cresce, como você mesmo falou, é porque as mulheres estão tendo mais liberdade e mais coragem de fazer essas denúncias. É um número triste, mas ao mesmo tempo encorajador, porque há muitos anos essas mulheres sofreram essas violências em silêncio dentro de casa por medo de não ter proteção das políticas públicas, da polícia, do poder judiciário, e agora com esse aumento também existe um aumento das proteções, no qual é muito importante a gente falar aqui hoje. Bom, a gente tem diversas maneiras de se violentar de forma física, mental, a questão também patrimonial. De acordo com o anuário, a maioria das vítimas são mulheres negras e ainda em situação de vulnerabilidade social. Mas isso é em escala Brasil. Hoje em dia, aqui na cidade, aqui na nossa região, e são os casos também que vocês atendem no seu consultório, isso representa a realidade também? Mulheres negras, jovens e em situação de vulnerabilidade social? Sim, este é o maior número, porque ainda com todas as informações, ainda com uma batalha contra o racismo, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, isso ainda existe.
existe muito. Então, quando a gente trata dessas questões, são mulheres de vulnerabilidade financeira, que têm a dependência financeira daquele parceiro, e as mulheres negras têm um maior aumento, que aí junta tanto a questão da violência contra a mulher, quanto o racismo, que é uma coisa que vem tendo essa crescente, ainda que tenha várias comunicações e várias políticas públicas. É super importante mencionar, Henrique, o quanto esses casos, além de estarem sendo crescentes, estão acontecendo de uma forma mais velada. Antes, a Maria da Penha, a violência doméstica, era caracterizada pela agressão física, pelo feminicídio. Hoje, a agressão, a violência doméstica, ela começa muito pequena. Ela começa com a roupa que ele pede para você trocar, o trabalho que ele não quer que você vá, aquela amiga que ele te afasta, aquela família que ele te afasta. Então, começa de uma forma tão singela que às vezes a mulher até entende aquilo como amor, como proteção, e não percebe que já está sofrendo violência doméstica. Esse é o início que vai cada vez mais aumentando a proporção até chegar numa fase maior, que é da agressão física. Agora, para que o nosso público também possa entender, porque a função hoje aqui, a missão social do Observações aqui hoje, é esclarecer para a população alguns termos que muitas pessoas às vezes usam no dia a dia, mas que a gente não entende. O que hoje é caracterizado como violência doméstica? Porque quando a gente fala violência doméstica, não é só aquela violência que é propriamente a agressão física, o soco ali, mas é também a questão ali da alienação, a questão da patrimonial também, né, que reclui ali a questão do financeiro daquela mulher ou então daquela vítima de violência. Então, o que hoje é caracterizado que vocês percebem que mais acontece aqui hoje? Perfeito, Henrique. O que mais acontece, sem sombra de dúvidas, é a violência psicológica. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Dentro da violência doméstica, temos a violência psicológica, que é essa da pressão, aquela amiga é chata, não quero você perto de ninguém. E também aquela parte que fala, você sem mim não é nada. Se a gente terminar, você não vai ter ninguém. Quem vai querer uma mulher com filho, solteira? Isso tudo entra dentro da violência psicológica, que hoje é uma das maiores. A partir de então, nós temos a questão dessa violência social, né, que é um pouquinho que eu falei anterior, de afastar a mulher vítima de violência doméstica de todo o contorno social dela, que é mesmo a família, os amigos, colegas de trabalho, querer afastar ela dessas amizades justamente para evitar que você desabafe com alguém e a máscara dele caia e você perceba que está sofrendo violência doméstica. Temos também a violência patrimonial, que é quando você trabalha e ele que toma conta do seu salário, ou quando ele te proíbe de trabalhar e te coloca ali totalmente dependente financeira dele. Quando ele compra um carro, uma moto, um imóvel e coloca no nome da mãe, do tio, do amigo, para que você não tenha direito numa separação. Isso é violência patrimonial. Temos também a violência sexual. Mas, Patrícia, a gente está falando de violência doméstica, de casais, de pessoas que moram no mesmo ambiente. Sim, todas as vezes que você fala não e ele fica te obrigando ou fica insistindo, é uma violência sexual. Muitas mulheres não sabem disso, de que essas práticas é considerada violência sexual e que entra também na violência doméstica e, por consequência, dentro da Lei Maria da Penha. Temos a agressão física, né? A violência física, que é quando ele te bate, ele te empurra, quando chega já nas vias de fato. E por fim, mais ou menos importante, a mais grave de todas, que é o feminicídio, que quando todas essas agressões chegam no ápice, que acontece do homem matar a mulher dentro daquele contexto da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, Patrícia, ela foi criada há 19 anos. Como que ela tem sido colocada hoje em dia em prática? Por que a gente fala isso? Porque muitas das vezes as pessoas vão lá, fazem uso da Lei Maria da Penha, porém a gente não vê uma efetividade na proteção. Como que você percebe isso? É uma lei super necessária, mas que ainda falta ser colocada efetivamente em prática? Aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades quando se trata de realmente colocar as leis em prática. A Lei Maria da Penha, quando você lê, ela é uma lei muito completa e ela vem sendo atualizada. Por um exemplo, há 19 anos atrás, quando ela foi criada, não se falava de violência psicológica, né? A violência era ela simplesmente da agressão física ou da morte. Então ela vem sendo atualizada de acordo com as necessidades culturais das mulheres e de acordo com que essas violências vão evoluindo. Mas,
De fato, quando a gente fala de aplicabilidade, dentro do Brasil a gente tem essa dificuldade, não só na Lei Maria da Penha, mas em outros. Não tem pessoal suficiente para atender todas essas mulheres, não tem polícia suficiente, não tem poder judiciário, as delegacias especializadas de mulheres estão sobrecarregadas, as varas especializadas em violência doméstica estão sobrecarregadas, ou seja, os números estão crescendo. Que bom que estão crescendo neste ponto de vista de que as mulheres estão tendo coragem de falar, mas a gente ainda tem essa dificuldade na aplicação. Hoje, aqui na nossa região, a gente tem ainda sorte, porque a nossa região é uma região menor e tem mais varas especializadas que estão tomando conta. Não que seja suficiente, porque não é, mas elas conseguem dar um andamento mais célere do que varas, por exemplo, em cidades maiores. Mas, por exemplo, aqui hoje, se você faz uma denúncia de Maria da Penha dentro da delegacia, se você pede uma medida protetiva, é bem rápido. Rápido numa questão de uma semana e mais ou menos as coisas estão acontecendo. Porque o próprio delegado pode dar aquela medida protetiva, que é o que acelera. Não precisa tanto do Poder Judiciário neste início do processo, mas ainda assim falta ter o acompanhamento psicológico, que é uma previsão dentro da Lei Maria da Penha, falta ter a questão do acompanhamento financeiro, do apoio financeiro do governo, que tem uma previsão dentro da Lei Maria da Penha. Então tem previsões que são eficientes, mas elas devem ser colocadas em práticas e a gente realmente sofre com isso. Agora, em relação à utilidade da Lei Maria da Penha, muitas pessoas acham que ela é somente voltada aí para mulheres na questão heterossexual, né? Só que ela também pode ser utilizada para parentes, né? Tipo irmão batendo na irmã, ou então pai batendo na filha, a questão também de casais, né, homossexuais, seja casais homoafetivos masculinos ou femininos. Então, é uma lei também mais abrangente do que somente a questão marido e mulher, né? Sim, é muito importante também deixar isso claro, porque a Lei Maria da Penha, ela fala de violência doméstica. Então, o que é o ambiente doméstico? É o ambiente entre casais heterossexuais, homossexuais ou entre família, como você mesmo disse. O irmão com a mãe, o filho com a mãe, né? O irmão com o irmão, o pai com uma filha, o marido com a mulher. Então, tudo que se envolve, quando você para pensar, será que isso é violência doméstica? Pensa no seu contexto familiar, pensa no seu teto. Essas pessoas moram dentro da mesma casa que você? Essas pessoas têm relação familiar, doméstica com você? Então, se você está sofrendo qualquer tipo de violência, como essas que eu exemplifiquei, você deve estar protegida pela Lei Maria da Penha, não se limitando apenas o marido e mulher no casal heterossexual. Agora, namorado também, né? Porque às vezes o namorado mora em uma outra casa, mas está fazendo também a violência psicológica, né? E tudo mais. Exato. Por isso que é importante a gente falar desse contexto do doméstico. Claro que tem a questão do lar, né? Mas tem essa questão realmente do familiar ali. Porque o casal que está namorando, ele tem um contexto doméstico, tem um contexto familiar. Porque você está junto, você namora para provavelmente dar o próximo passo, que é um casamento, que é uma constituição de família. Então, isso engloba e também entra dentro da violência doméstica. E tem a questão também ali do vínculo afetivo, né? Sim, perfeito. Se entra dentro desse vínculo afetivo, e tem outra questão que é muito importante a gente falar da violência do gênero. Quando a gente fala de Maria da Penha, ela fala muito da violência do gênero. Aquela violência que a mulher está sofrendo só por ser mulher. Se ela não fosse mulher, ela não estaria sofrendo. Muito se fala até mesmo essa questão da agressão física, né? As pessoas até brincam, bate, quando vê às vezes um casal brigando, né, não coloca a mão em mim que você vai ver, né, às vezes um homem de fora querendo defender uma mulher e você vai ver que aquele companheiro ele não vai colocar a mão naquela pessoa que está protegendo, porque homem contra homem é uma questão que está ali equilibrada, o homem contra a mulher não, em razão dessa força física mesmo, da natureza. Então é uma agressão que a mulher está sofrendo por ser mulher, que ele não vai fazer com um outro homem que está ali no mesmo nível que ele. Então a gente tem que se atentar a isso também, que acaba entrando dentro de uma violência de gênero, independentemente da relação, independentemente de opção sexual, é uma violência do qual a mulher sofre simplesmente por ser mulher. Ok, então, Patrícia, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já.
Você está cansada de academia lotada e de ser apenas mais um no meio da multidão? Você precisa conhecer a Exclusive Personal Studios. Tá esperando o quê? A Exclusive está localizada na rua Professor Ignésio Moreira Mendonça, número 880, no bairro São Luís, em frente ao condomínio Alta Vista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 5 às 21 horas e dia de sábado, de 7 às 11. Venha fazer uma aula experimental. A primeira aula é por minha conta. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37-3237-6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania.
De volta com Observações, que hoje fala sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Bom, Patrícia, agora a gente vai falar de políticas públicas, né? Quando a gente fala em políticas públicas, para que o nosso público consiga entender, são aquelas políticas que as pessoas conseguem utilizar para poder sair daquela situação de risco ou de vulnerabilidade. Quais são as políticas públicas hoje que resguardam aí e garantem, né, a integridade física e econômica daquela vítima de violência doméstica? Hoje em dia, dentro da Lei Maria da Penha, tem algumas previsões. A mais conhecida delas é justamente a questão do afastamento do lar, a medida protetiva, que é quando aquele sujeito ele fica proibido de chegar dentro de um determinado período ali, de um espaço geográfico daquela vítima. E isso também, quando as pessoas moram junto, tem automaticamente o afastamento do lar. Essa pessoa é afastada do lar pela política pública. Então essa é a mais falada e a mais conhecida. Mas temos também a questão da proteção à saúde mental da mulher, que hoje a mulher vítima de violência doméstica, ela tem uma abertura mais fácil, mais rápida dentro do SUS para acompanhamento psicológico. Temos também hoje um apoio financeiro que o governo está criando, ainda não está, eu ainda não percebi nenhuma efetividade de acompanhamento, de como se fosse um auxílio emergencial para as mulheres, mas eu ainda confesso que não vi nenhuma mulher conseguir esse auxílio. E também a gente tem que se preocupar com essa questão da importância disso se tornar realmente efetivo e amplo. Essas são medidas que hoje são previstas na lei de política pública, mas nem sempre elas são realmente cumpridas. Tem um outro ponto, Henrique, que é muito interessante de falar, que poucas pessoas sabem. Se você é mulher que é vítima de violência doméstica, você mora dentro daquele mesmo lar com aquele homem agressor, aquele sujeito agressor, saiba que seu imóvel é financiado pela Minha Casa Minha Vida, você tem direito de ficar dentro do imóvel. O imóvel se torna uma propriedade integralmente sua, independente se estiver registrado no nome dele. Porque muitas vezes, como a gente falou anteriormente da vulnerabilidade, as mulheres se casam ou vão morar junto e aí o imóvel é financiado no nome do marido, do companheiro. E ela sente que ela não tem nada ou que, se dependendo do regime de bens, vai ter só metade. E não. A lei do Minha Casa Minha Vida traz essa proteção para a mulher. Sempre quando a mulher sofre algum tipo de violência doméstica, ou se não sofre, mas quer se separar, o imóvel fica obrigatoriamente para ela numa questão integral. Então é 100% seu, vai ter todos os trâmites para que faça esse registro no seu nome, para que seja tudo transferido, mas a lei garante essa questão do lar para a mulher que vive numa casa onde o financiamento foi realizado pela Minha Casa Minha Vida. Agora, o Disque Denúncia 180, como a gente viu ali, tem sido bastante utilizado, as pessoas pegam e denunciam mesmo, porém a gente enfrenta uma subnotificação muito grande. O que é essa subnotificação? Por mais que esses números sejam muito altos, eles poderiam ser muito maiores porque as pessoas ainda não tomaram consciência e não tomaram coragem de denunciar aí os agressores, né? Então, por que ainda é difícil subir esses números? Não é só a questão da coragem, como eu falei, tem vários outros fatores também que às vezes esbarram ali na questão da mulher realmente pegar o telefone, ou a mulher, ou quem estiver sendo vítima de violência dentro de casa, pegar o telefone e denunciar o agressor. Eu falo, Henrique, que isso é muito de uma questão psicológica, sabe? Porque o medo, ele é uma questão psicológica da mulher, mas além disso, a mulher ela tem uma visão muito maior de lar do que o homem. Então, ela não quer destruir a família. Ela não quer ver ele atrás das grades. Às vezes até fala, eu quero que isso se resolva, mas eu não quero que ele vá preso. Mas se ele for preso, como vai ser para os nossos filhos? Para os nossos filhos falar com os coleguinhas? O que os nossos filhos vão sofrer na escola? O que eu vou sofrer perante a sociedade? Tem o medo da retaliação, né? E além disso, tem muito daquela questão, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Primeiro, tem que meter sim, porque muitas das vezes a mulher não tem essa coragem, essa estrutura para fazer isso. Mas essas falas são falas que causam ainda mais medo a essa mulher, de ter essa participação, de fazer essa denúncia. Por uma questão social, por uma questão psicológica, ela tem medo de não conseguir se manter financeiramente, ela vê o homem como um pilar dentro da casa, ainda que um pilar que não seja
um pilar familiar, mas ela vê como um pilar ali de honestidade financeira, de manter os filhos, de manter ela, que muitas vezes não trabalha. Então, o número, ele vem crescendo muito porque cada vez mais essas mulheres vêm sendo encorajadas e passa por uma questão emocional e psicológica. E o que falta ainda mais é essa comunicação, é mostrar que você não está sozinha, é ter a coragem de começar a falar, nem que seja para uma amiga próxima, para uma pessoa da sua família que você sente confiança, uma pessoa que você sente que não vai te julgar, porque a partir daí você começa a criar uma coragem de tomar conta de si mesmo, de tomar conta da sua vida, de tomar as rédeas da sua vida e fazer as denúncias. Eu acho que hoje tem muito do medo, mas a pressão psicológica ela é muito maior. Bom, tem a questão também das queixas, né? Então, por exemplo, quando você fala que em briga de marido e mulher tem que meter a colher, quem está assistindo em casa também fala, mas muitas vezes que eu interferi, a mulher foi lá e tirou a queixa, né? Eu incentivei, ela foi lá, estava naquele momento ali de raiva, de ódio, foi lá e colocou, abriu a queixa. Uma semana depois, o cara vem, passa uma lábia no ouvido ali e tal, e ela vai e consegue tirar essa queixa da delegacia. Como que você vê essa questão também? Onde as pessoas tentam ajudar, mas às vezes também, como a gente está falando aqui, tem muita questão ali da alienação, né? O que é alienação? É justamente essa lábia, né? De ter esse controle mental sobre o outro. Então isso é complexo também de lidar no dia a dia, né, Patrícia? Extremamente. E é por isso que a questão psicológica é tão importante, porque a mulher volta justamente pela pressão psicológica. E quando você, que é terceiro, que ajuda, que denuncia, que dá as mãos, você não pode desistir. Ainda que às vezes dá vontade de desistir, às vezes a gente ajuda e sai como ruim da história, mas você está praticando ali uma proteção social, um papel social extremamente importante. Porque às vezes, se você não tivesse dado a mão ali naquele momento, ela poderia ter morrido. Patrícia, mas ela voltou. E aí a gente volta a falar da questão psicológica, que tem um termo que a gente chama de lua de mel, que é a lua de mel pós essa questão da denúncia. Por quê? Ele vai falar 1000 coisas, ele vai te prometer que vai melhorar, ele vai prometer que a vida vai ser diferente, que ele nunca mais vai colocar a mão em você, que ele nunca mais vai fazer pressões psicológicas, né? Nenhum tipo de abuso sobre você, mas volta lá atrás. São tantas promessas e aí tem tantas inseguranças dentro da mulher que às vezes ela prefere ir lá e tentar de novo. E isso realmente tem um número grande dessas tentativas. E é por isso que as políticas públicas vêm tomando conta da questão psicológica. Por isso que hoje na Lei Maria da Penha fala desse acompanhamento psicológico governamental. Justamente para, além da força, daquele impulso, às vezes no impulso ela denuncia, mas depois ela começa a repensar e ter todas essas questões, esses medos, essas inseguranças. E aí, por isso que tem essas questões das políticas da psicologia, justamente para fortalecer, para que ela não fique sozinha, para que ela não se sinta sozinha e para que aquela decisão seja definitiva. Ok, então, Patrícia, agora a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. De 11 a 14 de setembro, Pará de Minas vai viver momentos inesquecíveis na Expo Agro 2025. Quinta, 11 de setembro, Zezé de Camargo Rústico. Sexta, 12 de setembro, Dilcinho e Gustavo Lima. Sábado, 13 de setembro, Danilo e Davi e Victor e Léo. Domingo, 14 de setembro, Ícaro e Gilmar. Garanta já o seu ingresso e viva essa experiência única. Você sabe como funciona o trabalho da Câmara? O que fazem as comissões parlamentares? Como as leis são aprovadas? A discussão e a votação de projetos que os vereadores realizam no plenário são uma parte essencial, mas o cotidiano do Legislativo vai muito além. Conhecer as atividades do Legislativo é entender que política pública se faz com responsabilidade. Visite, conheça a Câmara e participe dos debates e decisões que contribuem para o desenvolvimento de Pará de Minas. Ligue 37 3237 6000 e agende uma visita guiada. Câmara de Portas Abertas. Conheça o Legislativo e fortaleça sua cidadania. De volta com observações que hoje fala sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Bom, Patrícia, agora nesse último bloco a gente vai falar sobre os canais para se denunciar. Vítimas e pessoas que presenciam situações de risco podem denunciar, porém às vezes acham que é só o 190 ou 180, que é o Disque Denúncia para Violência Doméstica, porém tem outros mecanismos também que a pessoa pode fazer isso. Quais são eles? O 180 e o 190 são sempre em questões mais extremas, né? Quando tá ali naquele ato da violência, você corre e liga para a polícia, você corre e liga para o 180, mas quando a gente está tratando, às vezes, de uma progressão dessa violência, que pode iniciar ali na psicológica, e às vezes a mulher já não quer dar início sozinha dentro da delegacia, tem várias outras formas, através de um advogado, o Ministério Público consegue te ajudar, até mesmo essas questões das políticas públicas dentro do SUS, quando você trata com uma psicóloga, a psicóloga ela tem essa obrigação, quando houve, né, quando há essa denúncia dentro ali do consultório, ela tem essa obrigação de acompanhar a mulher. Então, se você não sofreu ainda a agressão física, mas já está sofrendo essa agressão psicológica, esses abusos, a questão patrimonial, sexual, enfim, e você ainda não tem coragem de ligar para a polícia ou chegar na delegacia,
procure um profissional, procure advogado, procure um psicólogo ou Ministério Público, porque são portas de entrada para iniciar também as investigações. Agora, nós temos o Agosto Lilás, né, que é a campanha que vem reforçando a importância da denúncia e também valorizando a Lei Maria da Penha, que ano que vem completa 20 anos, né? Porém, é um tema que não é só para ser abordado durante o mês de agosto. É necessário a gente falar isso sempre, até mesmo porque a violência ela é rotineira, ela acontece todos os dias. Então pode ser o caso mais grave da agressão mesmo ali, mas pode ser também aquelas pílulazinhas de agressão psicológica, de patrimonial. Então assim, é algo que realmente as pessoas têm que acordar para isso todo dia, né? Todos os dias. É até algo que a gente fala muito lá no escritório, muito nas redes do escritório, sobre essa proteção da mulher e sobre o feeling. Eu gosto muito de falar, a mulher tem o sexto sentido super ativo. E às vezes você ainda está na dúvida, né? O que você está passando? Você está vendo que não está legal, mas você não sabe se é uma violência, você ainda não se sente à vontade para conversar com alguém, mas você tem aquele feeling, isso não está certo, isso está exagerado, isso está desproporcional, confia no seu feeling, confia nessa sua intuição, porque provavelmente se você já está sentindo isso é porque você está passando por uma violência doméstica. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso durante o ano todo. É legal ter uma data, ter um mês dedicado a isso, para a intensificação do tema, muito importante, só que tão importante quanto é ter essas pílulas diárias, é sempre estar falando, é sempre acompanhar nas redes, para que você consiga perceber, né? Porque como nós já falamos aqui, muitas vezes a violência doméstica, ela não começa diretamente na agressão física, ela começa na agressão verbal, psicológica, patrimonial, que elas acabam sendo mais veladas, que aí às vezes a vizinhança, a família não consegue perceber, porque quando tá nessa fase, normalmente o agressor, ele tem uma imagem muito boa perante a sociedade. Ele é uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, toda a família gosta, todo mundo gosta, e só a mulher que está ali dentro sabe o que ela está vivendo. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre falando para ela ter essa percepção de que aquele pouquinho que está acontecendo todos os dias é uma violência doméstica. Agora, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para entrar em contato? Eu peço que vocês acompanhem as redes sociais do escritório Patrícia Souza Advogados. Lá todos os dias a gente posta conteúdo explicando um pouquinho, dando essas pílulas diárias dos direitos das mulheres. Vai ser muito importante para vocês se manterem bem informadas e também, caso queira conversar diretamente comigo, tem um linkzinho que vocês vão acessar e vão ter acesso ao WhatsApp do escritório. Bom, Patrícia, nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais? Olha, primeiramente, né, muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, Henrique, de tanta relevância. E eu quero falar para você, mulher, se você está passando por qualquer tipo de situação, se você está com esse feeling que a gente falou aqui, se você ainda não chegou no ápice das agressões, ou se você já estiver passando por isso e se sente sozinha, saiba que você não está sozinha. Pode sempre contar comigo, eu vou estar sempre disponível para conversar com você, para te dar uma orientação, até para entender se de fato está vivenciando o tipo de assédio, de violência. O que não pode acontecer é você se excluir, é você ficar sozinha no seu canto e deixar com que as coisas aconteçam. Entre em contato comigo, com outros profissionais, com amigos, com pessoas da sua confiança, que te dê esse ambiente de confiança para que você não sofra ainda mais do que você está passando. Tá certo, então, Patrícia, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999-93-3060. Se você é telespectador também quiser mandar sugestões de pauta por este número, fique à vontade. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem, a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!